A Fortaleza de Santiago foi construída no século XVII, entre 1642 e 1649, no contexto da Guerra da Restauração, que se iniciou em 1640, com a restauração da independência. O conflito que opôs Espanha e Holanda a Portugal e os constantes ataques de corsários obrigaram Dom João IV a reestruturar toda a linha de defesa costeira, que se encontrava bastante vulnerável. Para tal, o rei contratou um conjunto de especialistas em edifícios militares, entre os quais o padre jesuíta de origem holandesa, João de Cosmander, que viria a projetar a fortaleza, assim como outras fortificações emblemáticas portuguesas. É o caso de Almeida, considerada um dos melhores exemplos deste tipo de arquitetura, e a de Elvas, classificada como Património Mundial. De acordo com documentação histórica, a fortaleza terá sido construída sobre uma estrutura já existente no centro da baía, o Forte de Âncora. Esta fortaleza terá, de acordo com a documentação histórica que nós possuímos, aproveitado parte da estrutura do primitivo Forte de Âncora, que ainda estaria em funcionamento em 1641 e depois foi desativado. Situada no coração da vila, a fortaleza era constituída por uma zona de características militares virada ao mar e outra virada para a vila, cujas funções eram essencialmente civis. A fortaleza originalmente teria vários compartimentos, nomeadamente o quartel do governador, que era onde estaria o governador da Praça de Sesimbra, o quartel dos artilheiros, o quartel do major, as cozinhas, o paiol. Primeiro teria a Casa do Trem da Pólvora, que era uma construção de exterior, portanto uma espécie de barracão de armazém, onde estariam guardadas as munições e a pólvora, mas que em 1831 o governador da Praça escreve ao rei a referir o perigo de, em caso de ataque marítimo, se um canhão atingisse o compartimento exterior, havia uma explosão e obviamente que a fortaleza poderia arder. E então, por questões de segurança e de espaço, foi então passado para o paiol que nós hoje conhecemos com o nome de Armazém do Fogo e Paiol da Pólvora. Estes são os compartimentos que se destacam da construção original, portanto, e tinham como objetivo então acolher a tal guarnição militar. Ao longo dos anos, o edifício original foi recebendo várias alterações. Chegou a ser residência de verão dos meninos de Palhavã, designação dada aos filhos bastardos do rei. Até ao século XIX, a fortaleza teve um uso militar e o último registro de uma guarnição sediada no espaço data de 1846. Em 1879, a Guarda Fiscal ocupa as dependências do edifício e 7 anos depois o forte é cedido à alfândega. Nós, ao longo de toda a obra, fomos verificando que os compartimentos sofreram várias alterações. Nós encontramos alguns mapas. Essas plantas da fortaleza ajudaram-nos então a ler melhor o edifício. Em 1930, o jornal O Sesimbrense documenta o avançado estado de degradação de uma das guaritas do forte e 2 anos depois o monumento é alvo de obras de restauro para a instalação do Clube Naval de Sesimbra. A partir de 1938, com a inauguração da colónia balnear infantil da Guarda Fiscal, foram efetuadas algumas alterações no interior do edifício, como a construção de balneários e de tanques, estruturas totalmente desenquadradas da estrutura original do forte. Em agosto de 1958, a Fortaleza de Santiago acolhe as cerimónias do Campeonato do Mundo de Caça Submarina. O jornal O Sesimbrense publica ainda em 1973 um texto do professor Agostinho da Silva que escreve anotações para um projeto em que sugere a instalação do Museu do Mar na Fortaleza de Santiago. Em 1977, a fortaleza é classificada como imóvel de interesse público e, a partir dessa altura, intensificam-se os contactos entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Guarda Fiscal. Várias variações, há muitos anos esta parte, pelo menos desde o 25 de Abril, que eu conheço, fizeram várias tentativas
no sentido de conseguir a posse deste bem para a Câmara Municipal. A posse da fortaleza pela população, pelo município, é uma ambição de várias gerações de sesimbrenses. Em ofício remetido à Direção-Geral do Património do Estado, a autarquia reitera a intenção de utilizar a fortaleza como edifício polivalente, isto corria ao ano de 1981. Paralelamente, assistia-se à degradação do emblemático monumento, sem que nada pudesse ser feito para o evitar. É uma ambição legítima dos sesimbrenses que um espaço deste que, por cima, estava fortemente degradado, estava em degradação acelerada todos os anos, e que nos últimos anos, com desativação praticamente da guarda fiscal, apenas era usado como colónia de férias durante 2 meses de verão, que estivesse vedado ao acesso dos sesimbrenses. A Câmara Municipal, no final dos anos 90, quando atribuiu à GNR, cedeu à GNR um terreno em Palermo para a construção do novo quartel, foi no pressuposto de que este edifício fosse, na altura, passasse depois para a posse da Câmara, ou fosse feita uma sessão a favor da Câmara. O que é certo é que a forma como o terreno foi cedido não previu nenhuma cláusula de reversão, não previu a obrigação expressa, ou seja, havia acordos verbais, de entendimento, havia até cartas escritas a dizer que haveria disponibilidade nesse sentido, mas, objetivamente, essa obrigação não estava inscrita. Só em 2006, e depois de muitas negociações, a Câmara Municipal de Sesimbra consegue finalmente abrir a fortaleza ao público no dia 4 de maio, feriado municipal. O momento marca assim o início do processo de transferência do imóvel para a gestão municipal. A GNR aceitou que o espaço ficasse aberto ao público. Portanto, esse foi o primeiro objetivo que se conseguiu atingir. Foi feito um protocolo entre a Câmara e a GNR e o edifício passou a estar aberto ao público e entendemos que devíamos ir para este processo passo a passo. Ou seja, até então a Câmara não tinha dito nós queremos ficar com o edifício, queremos dar aqui um uso a esse edifício, queremos ficar logo integralmente com esse edifício e nós deixamos várias portas em aberto. Demos várias alternativas para que o edifício pudesse passar para a posse da Câmara. A autarquia apresenta uma proposta para tomar posse do espaço e iniciar a sua recuperação, que é aceite pela GNR. No primeiro memorando de entendimento, assinado em 2008, a Guarda Nacional Republicana mantém parte das instalações e define o período de cedência em 87 anos. Foi uma batalha difícil, dura, que usou a técnica do passo a passo, mas que no final teve um resultado que eu acho que é extraordinariamente feliz. No âmbito de uma candidatura apresentada pela autarquia para a revitalização da Frente Marítima de Sesimbra, o projeto de recuperação do monumento avança com financiamento do Quadro de Referência Estratégico Nacional. O edifício é encerrado ao público para a realização do diagnóstico estrutural do edifício, operação que implicou um conjunto de intervenções em vários pontos do mesmo. O projeto é então dividido em 2 fases. Nós defendemos sempre que a obra devia ter uma primeira fase. Primeiro porque também concentrou, digamos assim, o trabalho mais pesado. O trabalho mais pesado foi o quê? Foi a reparação da consolidação estrutural de alguns blocos, de algumas aulas que tinham alguns problemas estruturais, como é o caso aqui do futuro construído, aqui à entrada, era talvez o corpo assim um pouco mais problemático em termos estruturais. Permitiu-nos limpar toda a parte do pano da muralha, as cortinas, o terraço e os baluartes, e permitiu-nos também fazer uma revisão a toda a arquitetura, ou seja, essa primeira fase, além de limpar tudo aquilo que não pertencia, digamos assim, à estrutura, esta estrutura militar, permitiu-nos também já não estar preocupados na segunda fase com, digamos, esses aspectos mais práticos e mais funcionais da proteção do edifício. Em 2012, é assinada uma adenda ao memorando de entendimento que formaliza a cedência de todos os espaços da Fortaleza a título definitivo ao município de Sesimbra. Já na fase da obra, fomos contratados pela GNR, avançando com uma nova proposta. Eles entendiam e reconheciam, reavaliaram a situação e entendiam que, de facto, talvez não fosse o mais aconselhável
terem aqui uma colónia de férias dentro de um espaço que pretendia ter um uso museológico, um espaço público novo para a Vila de Sesimbra, e portanto vieram-nos fazer uma outra proposta, no sentido de que se a Câmara conseguisse arranjar 4 unidades de alojamento, 4 apartamentos para os serviços da GNR aqui na Vila de Sesimbra, que eles estariam dispostos a prescindir dos espaços que estavam destinados aqui, incluindo a própria Casa do Governador e os outros 2 espaços que eu referi. Bom, nós na altura não víamos nenhuma possibilidade, mas fomos a amadurecer a situação e acabámos por descobrir uma solução no quadro da própria obra da habitação social do Barão Infante do Henrique. Havia lá um lote destinado de equipamento que não tinha ainda um uso definido e, portanto, essa solução foi aceita e com isso conseguimos ficar na posse de todo o edifício. A requalificação da Fortaleza de Santiago foi uma das mais importantes intervenções incluídas no Programa Integrado de Valorização da Frente de Sesimbra, apoiado pelo CREN por Lisboa. A grande preocupação do projeto foi manter a traça original do edifício. Um trabalho minucioso e especializado, sempre muito bem documentado, pois a intenção foi preservar ao máximo a estrutura inicial. Nós procuramos aqui respeitar o que estava, retirar algumas coisas que estavam feitas de forma incorreta. No fundo, procuramos respeitar sempre aquilo que já cá estava. Quer dizer, este óxido de ferro provavelmente teria sido mais ou menos a cor que era utilizada desde o início, porque era uma cor que era fabricada com o óxido de ferro, com as misturas também que se faziam artesanalmente. É óbvio que esta tinta já não é, mas enfim, procura ir um bocadinho ao encontro do que estava, não é? Ou seja, todas as estruturas, todas as portadas interiores de madeira, tudo quanto é portadas interiores de madeira, aros, guarnições, portadas, todos esses elementos da produção, em 95 ou 96% são todos reparados, eram os que já cá estavam. Portanto, foi possível restaurá-los e restaurá-los com a sua cor. Pensamos que era a cor, pelo menos era a cor dominante, digamos assim, em todos os vãos aqui, todos os vãos e todos os elementos de madeira da Fortaleza. Houve também a preocupação de tornar o edifício prático e funcional, adaptado às novas funcionalidades, como espaço museológico e de lazer. Intervir num edifício deste tem sempre uma dificuldade enorme, que é o edifício tem uma estrutura de paredes de alvenaria e de abóbadas muito forte, de grande dimensão, e nós desde o início utilizámos um critério de não colocar as infraestruturas dentro das paredes, portanto, deixar as paredes de alvenaria intactas e, no fundo, defendendo um princípio de reversibilidade em qualquer altura, quer dizer, nós podemos dar outro uso e não temos as infraestruturas, não temos que andar novamente, como tivemos que fazer agora. A gestão de toda a infraestrutura do edifício, no fundo, para poder proporcionar agora este uso, foi talvez a coisa mais complicada de resolver. Nós utilizamos quer no exterior, quer depois no interior. No interior, portanto, quando há pisos de madeira, toda a infraestrutura anda sobre os pisos de madeira. Quando há nas estruturas abobadadas, que no fundo correspondem aos 2 baluartes, o baluarte no centro e o baluarte poeta, que eles têm na natureza mais militar, acabamos por utilizar sempre um sistema de paredes técnicas falsas que, no fundo, escondem as infraestruturas todas que andam lá por trás. Portanto, quer dizer, é sempre possível acrescentá-las, modificá-las, sem intervir e sem mexer nas paredes originais. No interior do edifício passará a funcionar o posto de turismo, uma cafetaria, espaços multiusos e de exposições que vão permitir apresentar uma programação cultural regular. Na Fortaleza será também instalado o Museu Marítimo de Sesimbra, que pretende ser um dos fortes atrativos do monumento. Quando a Câmara Municipal conseguiu, em boa altura, negociar com o Estado e concretamente com os Serviços Sociais da GNR a passagem da Fortaleza para a posse da Câmara e, portanto, a partir daí abriu-a ao público, foi uma grande mais-valia para a população, de uma forma geral, mas também para a nossa identidade, para a nossa história. A Fortaleza faz parte integrante não apenas da paisagem, mas da vivência e da identidade
Sesimbra. Portanto, o facto de, a partir de agora, a Fortaleza poder estar disponível para todos poderem visitá-la, para todos poderem conhecer um pouco da sua história, que estará presente através do Museu do Mar e das exposições que iremos aqui realizar ao longo dos tempos. Mas o próprio Museu do Mar vai ser acesso livre da nossa cultura, da nossa identidade, da nossa matriz, no fundo. E todos os sesimbrenses poderão não apenas visitar a Fortaleza, mas conhecer um pouco mais da sua história, conhecer um pouco mais daquilo que é a sua identidade e conhecer um pouco mais da sua terra e das suas gentes. Depois de uma intervenção apoiada por fundos comunitários e após um processo moroso, a Fortaleza de Santiago abre finalmente portas ao público para fins culturais e de lazer. Ao longo do ano, muita animação, espetáculos, seminários, congressos, cerimónias institucionais, e temos alguns espaços magníficos, como a Casa do Governador, que poderão servir de cenário para esse tipo de eventos. Temos o posto de turismo, que obviamente é também muito importante. Sesimbra vive muito do turismo e quer afirmar-se na área metropolitana de Lisboa como uma das destinos turísticos mais privilegiados, e portanto o posto de turismo é um elemento importante também que ficará aqui integrado na Fortaleza, e obviamente depois os apoios acessórios, como a cafetaria, que permitirão um maior conforto ao visitante. Portanto, é um espaço de cultura, um espaço de lazer, um espaço de convívio e um espaço onde eu espero que os seus empresas possam vir a ser muito felizes. A Fortaleza de Santiago recebe assim um conjunto de valências que valorizam o monumento e que são essenciais para qualificar o concelho e o turismo em Sesimbra. Fortaleza de Santiago não é da Câmara, Fortaleza de Santiago é de todos. É todos os sesimbrenses, é todos aqueles que, mesmo não sendo sesimbrenses, mesmo não morando aqui, gostam da Vila, gostam de Sesimbra e, portanto, vão certamente querer cuidar deste espaço. A melhor forma de cuidar, efetivamente, é vir até cá, participar em todas as atividades que irão aqui ser dinamizadas e ser vigilantes em relação ao espaço, cuidar dele, porque tal como cuidamos da nossa casa, tal como cuidamos de algo que nos é muito valioso.